Pra sempre, oh meu Deus. Te louvamos, ó Senhor. Pelo teu imenso amor. Manifesta teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Fique em pé. Efésios 4, 17 e 32 diz assim: Assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompidos pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se da sua natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimos àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Quando nós cremos em Cristo, nós somos unidos. Ai, meu Deus. Aqui é o salto. Nós somos unidos a Ele e começamos a compartilhar das suas experiências e seus benefícios, inclusive da sua morte e sua ressurreição, que é isso que o batismo simboliza. A nossa antiga vida já ficou lá na cruz e somos ressuscitados para uma nova vida pelo poder de Cristo dentro de nós, amém? E tudo isso, meus irmãos, é obra de Deus que nos transforma pelo seu Espírito. Quando temos a mente renovada, nossos desejos e ações mudam e nós começamos a refletir o fruto do Espírito. Nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo. Esse deve ser o nosso alvo. Nós temos então a responsabilidade de efetuar na prática a morte e a ressurreição de Cristo. E como isso acontece? Devemos nos afastar do antigo modo de vida, cheio de trevas, e adotar uma vida cheia de luz. Quem está em Cristo, nova criatura. Vamos dizer junto? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Nós devemos deixar de lado nossa antiga vida e viver uma vida que agrada a Deus. O desejo e a capacidade de fazer essa mudança vem da graça de Deus que atua em nosso coração. Portanto, o nosso desejo é que agora cada um de nós
possamos nos esvaziarmos de nós mesmos e deixarmos o Espírito Santo de Deus nos encher, que sejamos lapidadas por Deus. Bem-vinda ao 13º Congresso da União Feminina da Associação Vale Médio Meari. Se você está feliz, dá um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Queria que você virasse a pessoa que está ao seu lado e dissesse assim para essa pessoa: se não fosse você... Tem gente que estava olhando para mim. Vamos lá, gente. Eu sou bem didática, tá? Então vamos lá, diga. Se não fosse você, eu seria a mais elegante da noite. É sobre isso. Então você pode aplaudir você mesmo aí, que você tá linda. Desculpe os meninos também estão lindos. Mas nós vamos louvar ao Senhor como nunca antes. Eu quero já te dizer isso. Você não veio só para o entretenimento, você não veio só para um lugar de evento, nós viemos para o culto. E aonde há culto, há a presença de Deus. E aonde há a presença de Deus, há alegria, há quebrantamento, há mudança de história. Se eu te disser como eu estou aqui, você não vai acreditar. Então eu só vou dizer amanhã para você como eu estou. Mas eu estou muito feliz. Isso porque você veio. Você está feliz com a pessoa que veio aí ao seu lado? Você está feliz? Então dá uma gargalhada para ela. Como eu estou feliz. Coisa boa, né, gente? Boa, coisa boa é ser crente, né? Feliz por estar com a minha equipe, feliz por estar com você. E eu vou dizer uma coisa, eu já vou tirar aqui, sabe? Que eu vou tirar aqui um pouquinho. Eu sou uma mulher que não fico parada, porque eu sei de onde vim e sei para onde eu vou. E eu quero te dizer que você sabe de onde você veio. E você sabe também para onde você vai. E nós vamos lançar fora todo medo. Como? Porque quem é a nossa alegria é Jesus. Então não espere o próximo culto para você dar o seu melhor. Dê tudo quando você estiver em culto. E nós estamos em culto. E você não vai parar. A igreja não vai parar. Nós estamos de pé. Amém? Aleluia! Oh! Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Deixa ele girar, estamos de pé. Agora, Senhor, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Declare, igreja, estamos de pé. Não dá.
Você vive por fé. Dá uma glória a Deus aí. Vivemos por fé. Se alguém vive por fé, levanta a mão direita em nome de Jesus. Vivemos por fé. Senhor, nós dizemos e começamos a cantar neste culto. Lá atrás nós oramos pedindo ao Senhor que o Senhor nos ajude, que o Senhor receba a nossa oração. Nós cantamos que nós te louvamos através do nosso amor pelo Senhor. Nesses dias não é nada sobre a gente, é tudo sobre o Senhor. E a gente se alegra na tua presença porque nós sabemos da onde o Senhor nos tirou. E nós te louvamos com o que temos de melhor, que é a nossa vida. Então, se a gente tem as nossas mãos, nós vamos levantar as nossas mãos. Se nós temos os nossos pés, nós vamos saltar de alegria. Se nós temos a nossa voz, o nosso ar é para te adorar. Quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa que possamos fazer para a glória do teu nome. E a gente declara: vivemos por fé. Então declare e diga: estamos de pé. A glória é nome dele, a honra é nome dele. Aleluia. Boa noite, queridas. Boa noite. Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz, realmente feliz de estar aqui com vocês. Que honra poder conhecer essas mulheres especiais, alguns homens também que conheci nesses últimos dias, pastores, homens do Senhor. Mas hoje, especialmente, eu quero falar para você, mulher que está aqui, e dizer que a gente veio lá do sul, lá do interior do Paraná. Eu tenho a honra hoje de estar com meu marido aqui, pastor Fabrício, um grande homem do Senhor, que tem sido meu companheiro, meu ajudador. E hoje ele esteve comigo, está comigo nesses dias, e eu creio que isso vai fazer toda a diferença na minha vida. Irmãs, eu quero começar essa palavra pedindo perdão a vocês. Perdão porque eu cheguei aqui ontem, e eu não sei, teve camarão na janta hoje? Teve no almoço? Não. E a culpa foi minha. Porque ontem à noite eu comi todo o camarão que tinha neste resort. Acreditem. Eu fui dormir, fui para o quarto e eu falei: amor, que vergonha. Eu comi tanto camarão, porque assim, gente, no sul do Brasil não tem. Só tem congelado, né? Não é a mesma coisa. Então, quando eu vi aquele camarão, eu falei: Deus, é hoje. Então, perdão se não teve no almoço, a culpa foi minha, mas vocês falaram que teve na janta. Então, chegou uma nova frota de caminhão, graças a Deus, de camarão. Que bom, gente. Eu sou Letícia, me apresentei um pouquinho no vídeo, mas eu quero dizer para vocês um pouco de mim, um pouco daquilo que Deus tem feito através da minha vida e o que Ele tem feito na minha vida. Bom, sou casada com o Fabrício, 24 anos, e me casei com 19 anos. Eu sou do Rio de Janeiro e fomos para o sul do Brasil, nessa idade aí, eu com 19 e ele um pouquinho mais velho. Fomos missionários da Junta de Missões Nacionais por 3 anos e pouco. E fomos para o Paraná. Saímos de Santa Catarina, fomos para o Paraná e estamos na mesma igreja há 21 anos, na PIB Matelândia. E lá tem sido o lugar que Deus tem nos feito crescer, amadurecer, e é um privilégio você estar numa mesma igreja por tantos anos. Você vê o crescimento das pessoas e a gente cresce junto com a igreja. Temos 2 filhos, Daniel, 22 anos, Ana Raquel com 15, e tenho, nos últimos anos, aprendido sobre mulheres, falado com muitas mulheres. E hoje nós vamos falar sobre algo que diz muito respeito a nós mesmas. Nós vamos falar sobre como que a gente pode ter uma vida de intimidade com Deus numa correria, num mundo tão agitado que é o mundo que a gente vive. Eu queria te fazer uma pergunta
Eu acredito, não sei se você está com a sua bolsa aí no colo, e eu não sei se você tem um caderninho aí. Tem um caderninho dentro da sua bolsa? Isso. A maioria já está com o caderninho na mão. Que coisa boa. Tem caneta? Então vamos lá. Eu queria te pedir para você escrever. É rápido, tá? Escreva agora quais são as 3 coisas que mais te sobrecarrega hoje. Quais são as 3 coisas que hoje mais estão te sobrecarregando? Só 3, viu, gente? Não vai escrever um livro, tá? Só 3. Vai lá, 2 minutos para você escrever. O que hoje mais tem te pesado, mais tem te atarefado e você se sente cansada? Escreve aí 3 coisas. Se você já escreveu, balança assim. Já? Ainda não? 1 minutinho. Tá. Muito bem, vamos lá. Quando você escreveu isso, essas 3 coisas, que sentimentos vieram à sua mente? Alguém falou cansaço? O que mais, gente? Estresse. Preocupação. Veio alguma coisa boa? Não. Porque provavelmente essas coisas que você anotou, de alguma forma, elas estão pesando sobre a sua vida. E nós vamos falar sobre como nós podemos lidar com esses pesos, porque isso muitas vezes nos torna mulheres diferentes daquilo que Deus quer. Então, se nós vamos falar sobre mulheres lapidadas, a gente vai ter que aprender a liberar o peso. Você está comigo, amém? Está preparada? Irmãs, olha só, esses dias aqui, nós vamos apertar o cinto, porque a gente vai acelerar. A gente vai falar sobre coisas que eu creio que vai pegar bem no nosso íntimo. E eu espero que você esteja pronta. Eu orei muito por vocês antes de vir. Eu jejuei por vocês. Eu pedi a Deus pela viagem de vocês. Eu pedi ao Senhor que não deixasse nada impedir de vocês estarem aqui. Eu não conheço vocês, mas eu estive de joelhos por muitos dias clamando por cada uma de vocês. E por cada uma que talvez vai assistir em outro momento. Porque Deus não está preso nem ao tempo e nem ao espaço. Ele pode alcançar qualquer uma de nós, aonde nós estivermos. Então, minha irmã, você recebeu oração nessas últimas semanas. E o meu clamor foi, Senhor, abre a mente, o coração dessas mulheres. Senhor, libera a cura, libere restauração. E eu creio que é isso que Ele vai fazer. Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. O Senhor é a razão de estarmos neste lugar. E se não for pelo Senhor, nada vai acontecer. Então, Espírito Santo de Deus, toma a nossa mente, o nosso coração, nos esvazie de nós mesmos. Ah, Senhor, prepara o nosso terreno para todas as sementes que os céus irá lançar sobre nós. Pai, em nome de Jesus, repreendemos todo o cansaço. Se alguém aqui com dor agora, Deus, em nome de Jesus, te pedimos a cura. Se alguém aflita ou preocupada, Senhor, em nome de Jesus, traga paz a esse coração. Senhor, não nos deixe perder nada do que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E Deus, aquelas que vão ver essa pregação em outro momento, visita cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha querida, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Eu sei que você conhece muito bem essa palavra, então eu creio que a história não é novidade. Porém, eu sei que Deus é um Deus novo e Ele fala com a gente de formas novas, como Ele quer.
Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42. Você conhece a história de Marta e Maria? Sim. Então vamos lá, nós vamos relembrar essa história. Podemos ler 38? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus e os seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã, Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Minhas queridas, como eu disse, eu creio que você conhece essa história. Jesus estava viajando com seus discípulos, ele estava vindo da Galileia e ele estava indo para a Judeia. E quando ele está próximo de Jerusalém, ele para numa aldeia, num povoado chamado Betânia. Essa aldeia ficava mais ou menos a 3 quilômetros de Jerusalém. Então ele ali para da sua viagem, ele entra na casa dessa família, que era uma família conhecida dele. Marta, Maria e Lázaro, 3 irmãos, amigos de Jesus, já o tinham recebido em outros momentos, e Jesus chega ali com aqueles homens, e então acontece essa cena muito interessante. Eles estão na sala da casa, Jesus começa a ensinar aqueles discípulos, não sabemos se tinham outras pessoas, talvez tinham. A questão é, Marta, a Bíblia diz que ela recebe a Jesus e seus discípulos. Talvez ela era a irmã mais velha, talvez ela era a dona da casa, mas ela recebe. E então, eles estão ali naquele momento de aprendizado, aquele momento de comunhão com Jesus, e Maria se assenta junto com o mestre e começa a ouvir dele. E ela está ali tranquila. Ela está com certeza encantada com os ensinamentos de Jesus, maravilhada, como todos que assim recebiam dele. Acontece que Marta, a Bíblia diz que ela está atarefada, ela está com certeza preparando a casa e o alimento e tudo mais para aqueles homens. E eu sei que a gente, quando ouve essa história, a gente critica a Marta. Poxa, a Marta está ali, correndo de um lado para o outro. Mas, irmãs, quem aqui é dona de casa? Levanta a mão. Imagina que, de repente, chega na sua casa, no mínimo, 13 homens, chegando de viagem. Homem chegando de viagem, chega como, gente? Com fome, provavelmente cansado, provavelmente precisando lavar os pés, tomar um banho. E aí eles chegam na sua casa. Mas eles chegam na sua casa num tempo que não é como hoje, que a gente tem ali um freezer com uma carne congelada, você tira ali uma carne moída rápida, faz um macarrão. 13 homens, haja macarrão, né? Não era esse tempo. Era um tempo onde a comida não era facilmente estocada, não era uma coisa de preparo imediato, levava tempo. Então, você consegue imaginar Marta preparando a recepção para esses homens? E eu imagino, irmãs, a correria nos bastidores, na cozinha. Até que chega um momento que ela olha para o lado, olha para o outro. Cadê minha irmã? Papel das mulheres. As mulheres precisam preparar a comida, as mulheres vão receber as visitas e Maria não está. Irmãs, eu sou uma pessoa muito imaginativa. Talvez vocês sejam também, porque mulher gosta de uma criatividade. Então, na minha imaginação, Marta sai da cozinha e ela começa a procurar a irmã dela. Porque eu não sei quando você era pequeno, quem tem irmã ou irmão aqui? A mãe falava assim, vocês arrumem a casa antes de eu chegar. Não quero saber. Se não arrumar, os dois vão ficar de castigo.
Aí vai chegando a hora de arrumar a casa, da sua mãe chegar, imagina a sua irmã dormindo. Imagina a sua irmã fazendo qualquer coisa, mexendo no celular e você faxinando a casa. Você ia ficar feliz? Você ia ficar, ô irmã querida, tá tudo certo. Pode dormir enquanto eu arrumo a casa para a mamãe chegar. Você ia fazer isso? Não. E Marta também não fez. Então Marta vai procurar Maria e eis que encontra ela fazendo o quê? Sentada. Tranquila. Feliz da vida. Enquanto ela, agitada e correndo. Qual o sentimento que Marta teve na hora? Eu imagino ela se controlando. E eu também imagino, mas ela tentando chamar Maria assim meio de longe. Porque naquela cultura, as mulheres não acessavam os ambientes onde os homens estavam. Principalmente nesse ambiente de ensino, uma pessoa importante falando. É como se tivesse, imagina, nos dias de hoje, um pastor importante pregando num lugar e você chega e interrompe. Não é uma coisa fácil de fazer. Então Marta, eu creio que ela devia ter tentado esperar para ver se Maria se tocava. Mas Maria não se tocou, é claro. Ela estava fazendo algo muito maravilhoso. Então, na minha imaginação, eu imagino Marta, lá da cozinha assim, ó. E Maria, fingindo que nem está vendo. E ela tá. Maria lá, até que Marta não aguenta. E aí ela invade a sala. Essa cena, como eu disse, é inusitada. Ela invade a sala e ela fala com Jesus. Eu penso que quando Marta fala para Jesus assim, olha só, gente, volta lá no versículo. Versículo 40. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela foi a Jesus e disse, Senhor, não o incomoda que a minha irmã fique aí, sentada, enquanto eu faço todo o trabalho? Diga para ela vir me ajudar. É quando a gente vai à mãe e diz assim, mãe, manda vir me ajudar a lavar louça, não é justo. Eu estou sozinha aqui. Quem nunca fez isso quando era adolescente? Com certeza. A não ser que você não tivesse irmão. Marta faz isso. E Marta ainda pensa assim, bom, Jesus, é claro, vai me dar razão. Claro, não é justo eu fazer tudo sozinha. Só que Jesus surpreende. Porque ele não diz, Maria, é verdade, Maria. Coitada da sua irmã, levanta, vai ajudar ela a fazer comida. Não. Jesus dá uma resposta que eu tenho certeza que Marta não esperava. Ele diz assim para ela, Marta, Marta. Você sabe que quando Jesus chama o nome de alguém na Bíblia 2 vezes, é porque há um sentido de muita atenção ali. E ele diz para ela assim, você está tão agitada e ansiosa. Eu estou lendo na versão NVT. Na minha versão ele diz assim, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, que você veio aqui brigar comigo, talvez mandar ela te ajudar, ela escolheu a melhor parte, a escolha certa. E ninguém vai tomar isso dela. Ele está dizendo para Marta assim, o que você está fazendo é importante, mas não é mais importante do que o que a sua irmã está buscando receber aqui. Queridas, como é difícil a luta que a gente enfrenta nos dias de hoje para equilibrar todos os nossos trabalhos, todas as nossas obrigações com a nossa vida espiritual. Vocês concordam comigo? Como manter, como se fossem pratos. Eu imagino a vida da mulher como aquela equilibrista de pratos que a gente via no circo, sabe? Uma vareta, um pratinho e ela roda. Outra vareta, outro pratinho e ela roda. Daqui a pouco, uma segunda vareta na mesma mão e aqui já tem vários pratos e daqui também outros. E, de repente, quando ela olha, tem um pratinho meio parando de rodar e ela vai e roda o prato e volta. Você se sente assim, nos dias de hoje, como alguém com muitas demandas, com compromissos, mas, além de tudo isso, você precisa manter a sua vida com Deus, você precisa manter a vida de adoração ao Senhor e como equilibrar todas essas demandas? Uma revista americana fez um levantamento com 1.000 mulheres cristãs nos Estados Unidos. E essa revista percebeu que mais de 60% das mulheres cristãs trabalha fora de casa.
em tempo integral, 40 horas por semana. Agora você imagina, somado a isso, uma demanda de casa. Quantas mulheres aqui trabalham fora de casa? Levanta a mão, por favor. Olha aí. Quase todas. E quantas de vocês que levantaram a mão ainda cuidam da casa? Agora, a pergunta é, só está sobrecarregada quem trabalha fora de casa? Não. Quantas aqui trabalham em casa, têm filho, marido, casa e tudo mais? Levanta a mão. É isso. Você está com a vida tranquila? Está te sobrando muito tempo? Não. Então, junta tudo isso. Esse é um resultado de exaustão. E talvez isso que você escreveu nesse papel revele algumas dessas coisas que estão te sobrecarregando. Como encontrarmos tempo para tanto trabalho e ainda assim sermos como Maria. Onde encontrar energia para servir ao Senhor e ainda buscar intimidade com Ele. Para muitas pessoas, cultivar a vida espiritual, ela parece uma obrigação, como mais uma tarefa difícil que eu tenho que encaixar nos meus afazeres. É como se Deus estivesse assim, pensa numa escada muito alta, e Deus está lá em cima e você está aqui embaixo, e você diz assim, ai, eu tenho que chegar lá em cima. E você já está com muitas demandas, e aí você tem que dizer, um degrau, eu tenho que ler a Bíblia todos os dias, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar. Eu tenho que trabalhar na igreja. Eu tenho que me envolver nos ministérios. Eu tenho que fazer. A sensação que dá é que é muito distante. Você diz, Senhor, eu não vou conseguir. Mas hoje Deus quer te trazer para um reposicionamento de prioridades. Para que você não veja a sua vida espiritual como algo muito difícil de você trabalhar. Porque você está sobrecarregada com outras coisas. Nós vamos falar sobre isso hoje. E Marta e Maria, essa história, ela nos traz alguns ensinamentos. A gente percebe algumas coisas nela. Olha só, a primeira coisa que eu quero te mostrar sobre a história dessas irmãs é, preste atenção nisso aqui. Marta estava tomada por ansiedades e preocupações. No versículo 41, que eu acabei de reler, diz, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta. O que está na sua versão? Quais são as palavras? Ansiosa, afadigada, inquieta. Minhas irmãs, olhem para cá. Não sei se você percebe, mas Jesus está sinalizando o estado emocional de Marta. Jesus está dizendo ali, ó, na minha versão, essas duas palavras, ansiosa e inquieta. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Provérbios 12, 25 diz assim, a preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo a anima. Filipenses 4, 6 diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. Você sabe na ponta da língua, né? Mas está ansiosa? Mateus 6, 27 diz assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Eu não sei se você sabe, mas o Brasil hoje é considerado o país número 1 em casos de ansiedade em relação a todo o mundo. Você sabia disso? Irmãs, veja se você entendeu o que eu quis dizer. De todos os países do planeta Terra, o Brasil é considerado o primeiro em ansiedade. Misericórdia. Por quê? O que está acontecendo com a gente? E eu não sei se você sabe também, mas as mulheres são as que mais vivem a ansiedade. Não são os homens, somos nós. Por isso, minhas irmãs, nós precisamos hoje, em nome de Jesus, aprender a lidar com as nossas demandas, para que a gente não fique sobrecarregada ao ponto de que a gente não consiga se assentar aos pés de Jesus. Olha só isso aqui que interessante. Algumas estatísticas. 40% das suas preocupações são coisas que nunca acontecerão.
40%. Está preocupada com alguma coisa? Pensa nisso agora. 40% de todas as suas preocupações não vão acontecer. Você está preocupada à toa. Isso é estatística humana, não é Bíblia. É estatística. Olha agora. 30% das suas preocupações se referem a coisas do passado, que não pode ser mudado. Você não vai voltar e fazer diferente. 12% das suas preocupações dizem respeito a críticas das pessoas e que, na maioria, não tem fundamento. 10% das nossas preocupações são sobre saúde, que piora o estresse. E, agora, 8% das nossas preocupações, essas sim, se referem a problemas de verdade que podem ser resolvidos. 8%. Então, faz um checklist das suas preocupações hoje, do que está te trazendo ansiedade, 40% não vai acontecer. Então, a pergunta é, como é a mente de uma pessoa ansiosa? É uma mente descontrolada? É uma mente com pouca energia porque cansa? A mente de uma pessoa ansiosa é uma mente que afasta a solução dos problemas porque a gente fica tão agitado aqui dentro. Você já passou um tempo ansiosa? Graças a Deus, gente, aqui nesse auditório ninguém é ansioso. Mas eu estou falando sobre isso porque vai que um dia você fica ansiosa por alguma razão, então você já está aprendendo hoje, olha que coisa boa. A mente de uma pessoa ansiosa é uma mente que traz angústia. Eu vou contar um testemunho para vocês já, mas primeiro deixa eu explicar para você. E as nossas angústias, as nossas preocupações adoecem o nosso corpo. Sabe o que acontece quando você passa um dia com ansiedade? Você compromete a sua circulação sanguínea, você mexe no seu sistema nervoso e no seu sistema imunológico. Isso abre porta para enfermidade. Você já experimentou pegar uma gripe depois de uma semana de estresse e cansaço? Você já, por acaso, ficou sem dormir depois de um dia com um grande problema que você teve que enfrentar? Você já teve uma enxaqueca, uma dor nas costas, que você não sabia de onde veio? Isso é fruto da ansiedade. Então, quando a gente vai falar sobre lapidadas, aperfeiçoadas, a gente vai ter que trabalhar sobre esse assunto. As preocupações comprometem o nosso relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque a gente fica olhando para o problema. Isso que escreveu, agora que você escreveu, o quanto você tem se desgastado e se preocupado com isso. Quando você pensa nisso aí que você anotou, você se lembra mais do problema ou você pensa em Deus para resolver esses problemas? Seja sincera. Eu vivi, queridas, no ano passado, 2024, eu vivi pela primeira vez um quadro de ansiedade. E quem me conhece sabe que talvez eu poderia ser uma das últimas pessoas que viveria esse quadro. Pelo meu temperamento, eu tenho um temperamento mais leve, eu tenho um temperamento muito otimista, dificilmente um problema me abate. Graças a Deus, o Senhor me ensinou desde nova a ser muito tranquila, mesmo diante das dificuldades. E então, eu sempre no consultório atendi muitas pessoas, muitas mulheres enfrentando um transtorno de ansiedade de uma forma muito grave. E elas me descreviam como era a ansiedade. Fisicamente falando, emocionalmente falando. E eu estudei muito sobre isso, mas eu nunca tinha vivido. Até que no início do ano passado, estávamos de férias na praia, saímos lá do sul, fomos para o Rio, onde a nossa família ainda mora, e todos os anos é lá que a gente passa as férias. Estávamos tranquilos, felizes. Imagina, gente, férias. Você não tem preocupação, não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, é só alegria, né? Eu estava ali e eu sempre nesse período de férias, eu me assento em alguns momentos e anoto o ano que vai iniciar os meus compromissos, eu vou olhando a agenda e fui olhando tudo
que eu tinha assumido de compromisso para aquele ano? Viagens a trabalho, ministrações. Tínhamos 15 casamentos para acontecer na nossa igreja e família. E, inclusive, um deles era o do nosso filho. Então, tudo isso ia acontecer em 2024. E aí, quando eu olhei tudo aquilo, preparar um filho para casar. Demanda financeira do casamento. Os outros 14 casamentos, as viagens a trabalho, o consultório, a igreja, quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa Deus, só o Senhor mesmo, mas está tudo bem, vamos lá. O que aconteceu foi que depois de fazer todo aquele cronograma, a gente ia ter 2 viagens missionárias naquele ano. Um ano muito cheio. Alguns dias se passaram e eu comecei, nas férias, a sentir uma dor no estômago. E eu pensei, nossa, acho que eu estou tomando muito café. E aí cortei o café, mas a dor continuou. E falei para o Fabrício, amor, acho que eu estou com dor no estômago, vou tomar um remédio. Eu nunca tinha tido dor no estômago, nem sabia direito como é que era. E fomos na farmácia, eu comecei a tomar um remédio, parei o café e a dor não ia embora. E eu falei, gente, será que eu machuquei meu estômago com alguma coisa? Voltamos das férias, eu fui fazer o exame, fiz uma endoscopia, sentei na frente da médica, o resultado do exame, mostrei para ela e ela falou, Letícia, você não tem nada no estômago. Seu estômago está ótimo. Naquela hora, quando ela disse aquilo para mim, eu entendi. É ansiedade. E eu levei um susto, porque eu realmente nunca pensei, eu pensei, eu posso ter qualquer quadro emocional, mas ansiedade, eu nunca imaginei que eu ia experimentar isso. Então eu entrei no carro e falei, amor, meu estômago está certinho. Eu estou com ansiedade. Ele olhou, sério? Eu falei, eu sei, isso é ansiedade. E, irmãs, eu passei, depois daquele momento, um tempo de muitos meses com esse sintoma que evoluiu para outros sintomas. Eu acordava muitas vezes de manhã, em dias que eu não ia ter compromisso, às vezes na folga. E aquilo era como se algo parasse aqui, ó, saiu do estômago, veio para cá, na garganta. Parecia que eu tinha comido um pão que entalou aqui, e eu passava o dia inteiro com aquilo. Eu ia para o consultório, eu ia para a igreja, eu me divertia, eu fazia coisas legais, coisas difíceis, não importava o que eu fosse fazer, a angústia estava aqui. E eu fui para o Senhor. E eu disse, Deus, o que está acontecendo? Quer dizer, o que está acontecendo eu sabia, era ansiedade, né? A pergunta era, Senhor, me livra disso. E eu comecei, irmãs, a orar, a clamar. Eu jejuei, eu clamei pelo Senhor, eu chorei muitas vezes, aquilo me angustiava. Meu coração acelerava em situações tranquilas e muitas vezes chorei com o Fabrício. Muitas vezes, amor, ora por mim, ele orava por mim. Chorava com ele, ele dizia, amor, tem alguma coisa te preocupando? Eu dizia, agora não. Eu não tenho nada me preocupando, por que isso está aqui? E, irmãs, preste atenção nisso. Eu entendi que não tinha nada de falta de fé naquilo. E eu preciso falar sobre isso com vocês, porque muitas vezes nós, cristãos, olhamos para doenças que vêm da mente como algo espiritual, e nem sempre é. Muitas vezes é o seu corpo reagindo às demandas que você está vivendo. A minha vida com Deus nunca tinha estado tão boa, e a ansiedade estava ali. Não era falta de fé. E então eu comecei a tentar entender do Senhor o que eu vou fazer, Senhor. Meses orando, Senhor, o que eu faço? Até que um dia eu falei, Senhor, eu vou procurar um médico e eu vou tomar remédio. Eu não aguentava mais aquela situação. E o Senhor disse assim, filha, eu vou curar você, mas tem coisas que você precisa mudar na sua vida. Porque eu sabia que se eu fosse direto para o remédio sem mudar aquelas coisas, a ansiedade não ia embora. Então preste atenção. Se você hoje trata a sua ansiedade, mas você ainda não fez mudanças na sua vida, mudanças de comportamento, mudanças que você sabe de coisas que precisam ser ajustadas, não vai adiantar. E o Senhor começou a me ensinar, você precisa aprender a gerenciar os seus compromissos. Você precisa aprender a dizer não para algumas coisas que você vai somando tanto, e no final o seu emocional grita. E ele foi me ensinando, mas aí ele me ensinou uma coisa.
E talvez isso vai pegar você, porque é para lapidar, né, irmãs? Amém? Tu tá pronta? Pois bem, o Senhor falou para mim assim: você cuida do espírito, você cuida da alma, mas você não cuida do seu corpo. Acredite. Eu ensinava e eu falava para as pessoas no consultório. Quando elas vinham com ansiedade, eu dizia: você não vai melhorar se você não fizer atividade física, porque é o que a ciência fala. Você não vai melhorar, você tem que cuidar. O seu corpo está interligado com as suas emoções, que está interligado com o seu espírito. Só que quando eu estava passando, eu fazia quando dava. E o Espírito Santo falou: se você não cuidar daquilo que eu te dei, você não vai chegar longe. Você quer continuar fazendo a missão, você quer continuar pregando o evangelho, muito lindo. Se você não cuidar do seu corpo, você não vai chegar lá. Eu não anotei essa frase, mas eu gosto muito dela. Um grande homem de Deus, ele era um pregador há muitos anos atrás, e ele viajava o mundo todo pregando, mas ele não cuidou do seu corpo. Eu achei a frase. E ele adoeceu muito jovem. Ele tinha feito um estrago no inferno na geração que ele viveu. Ele tinha feito, irmãos, muitas coisas para Deus, mas ele se encheu tanto de compromisso, ele viajou tanto, que ele não cuidou da saúde, e por não ter cuidado da saúde, ele adoeceu de algo mortal, e ele faleceu novinho, acho que 35 anos ele faleceu. Então, antes dele morrer, ele disse assim, olha isso: Deus me deu um cavalo e uma mensagem, e eu matei o cavalo e já não posso mais levar a mensagem. Você entendeu? Ele faleceu aos 29 anos. Resultado do excesso de trabalho, estresse e negligência com o bem-estar físico. Então, naquele dia em que eu pedi: Senhor, o que eu faço? Ele disse: você precisa cuidar do seu corpo, do cavalo. E eu disse: Senhor, eu faço qualquer coisa. Então tá bom, vamos cuidar. E aí, minhas irmãs, eu comecei a fazer uma atividade física que eu não gostava. Mas eu passei a amar. Amar tanto que eu não consigo mais ficar sem. Sabe qual é? Vocês me conhecem, né? Eu comecei a correr na rua, gente. Eu achava que isso era um negócio de doido. Eu ficava vendo as pessoas correndo, eu falava: gente, isso é coisa de maluco. Correndo do nada. Né? O que faz uma pessoa correr do nada? Era um esporte que eu não gostava, que eu achava um negócio meio esquisito. Eu corria meia quadra, eu quase morria. Eu falava: esse de todos os esportes não vai ser o meu. Mas foi. E hoje eu estou trazendo um monte de gente comigo. Que assim, quando eu vou, o negócio é bom, eu carrego o povo. Irmãs, eu comecei a correr, vocês não têm ideia de como isso mudou a minha vida. Hoje eu chego do consultório, às vezes, com a cabeça cheia, cansada, e eu falo: meu Deus, eu preciso correr. Aí eu ponho o meu fone, o meu louvor, e eu volto. Parece que eu nasci de novo. E aquilo me transformou. E o Senhor foi me ensinando. Ele disse: amém, isso aqui, ok, agora reveja a sua agenda. Você não pode abraçar o mundo como você está abraçando. Você vai precisar dizer não para alguns compromissos. E eu fui aprendendo. E aí, irmãs, para a glória de Deus, eu terminei o ano de 2024 e eu não tinha mais os sintomas de ansiedade. Então, eu não sei se você está vivendo isso hoje. Marta estava agitada e ansiosa. E Jesus estava tentando dizer para ela: Marta, você está ocupada com muito detalhe. Minha irmã, você está ocupada com muitas coisas hoje? Você está se sobrecarregando? Você está pegando coisas e compromissos que Deus não te pediu para fazer? As pessoas talvez estejam pedindo para você fazer, mas não é o que Deus pediu, porque Ele me disse isso. Faça o que eu te peço para fazer. E isso sempre será suficiente para você estar saudável. Então eu queria deixar isso para você. Não seja como Marta, no sentido de fazer além do que você precisa. Mas tem uma outra coisa aqui em Marta que a gente pode perceber. Olha isso aqui, irmãs. Tome cuidado
com a cilada do desempenho. Quantas mulheres aqui são líderes na igreja? Levanta a mão. Você faz alguma coisa na igreja? Algum compromisso? Você é líder de algum departamento? Sim? Levanta bem alto. Muitas mulheres. Já se sentiu sobrecarregada com muita demanda que a liderança te exige? Sim. Olha só. O que é essa cilada do desempenho? É quando a gente... Olha isso aqui, presta atenção. É quando a gente sente que tem que provar para Deus o nosso amor através de coisas que a gente faz para Ele. Eu vou falar de novo. Essa cilada eu preciso fazer muitas coisas para Deus. Porque aí Ele vai perceber que eu amo Ele. Fazer. E às vezes, na igreja, em casa, em outros ambientes também, a gente quer surpreender a Deus com o que a gente faz. E Ele está dizendo, eu só quero que você se assente. Eu só quero que você pare um pouco. Eu quero você pertinho de mim, minha filha. Você entende isso? O mundo hoje, minhas irmãs, aplaude grandes façanhas. Aquele que é muito visualizado, aquele que é grande, aquele que está correndo. Esse é o que vale a pena hoje. Essa é a mulher atarefada. Nossa, como ela é importante. E ela está muitas vezes adoecida. O mundo diz, faça mais. Seja tudo o que você puder. E o nosso Pai sussurra, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Minha irmã, Deus não está procurando por trabalhadores. Deus está procurando por filhas. Isso não significa que você não tenha que trabalhar para Ele. Isso não significa que você não vai dedicar dos seus dons e talentos para o Senhor. Claro que não. Mas não é o que você faz que encanta o Senhor. É quem você é. Então, se você está fazendo demais e isso está roubando o seu tempo de intimidade com Deus, reveja os pratos que você está equilibrando. Reveja. O serviço lá na cozinha será um resultado natural da intimidade da sala de estar com Deus. Maria nos ensina isso. Mas tem uma outra coisa aqui. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Porque, de verdade, essa parte me chama a atenção em Marta. E eu gosto dessa parte. Sabe o que eu percebo aqui? Versículo 40, olha lá. Marta foi a Jesus e disse, Senhor, não o incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Gente, Marta foi corajosa. Sim ou não? Você teria coragem de ir lá em Jesus tirar satisfação com Ele? Se fosse ela naquele tempo, eu deixaria Jesus ir embora e eu ia dar uma bronca na minha irmã. Mas ela não. Na verdade, ela não dá bronca na irmã. Ela dá bronca em quem, gente? Em Jesus, porque ela pensa, a cena poderia ter sido, ela entra na sala e diz, Maria, ei, levanta, sua folgada. Já seria corajosa, né? Porque brigar com a irmã na frente de Jesus, muito corajosa. Bora, vem me ajudar na cozinha. Poderia ser. Mas não. Ela briga com Jesus. Ô Jesus, você não se importa? Quando eu digo que essa parte me chama a atenção, é porque eu vejo uma coragem em Marta. Mas talvez essa coragem também revele a intimidade que ela tinha com Jesus. E ela tem a coragem de dizer assim, Jesus, é sério que você não está vendo? Você não está percebendo que eu estou ali sobrecarregada, Jesus? Manda minha irmã me ajudar. Queridas, a vida, ela não é justa. Deus é justo, mas a vida não é justa. Então, muitas vezes, você vai se dedicar a coisas. Você vai fazer o seu melhor. Você vai tentar fazer tudo que está ao seu alcance para fazer as coisas certas.
E talvez as coisas não vão acontecer como você gostaria. Você já viveu uma injustiça na sua vida? Você já viveu algo que você esperava que Deus ia fazer de uma forma que você ficasse feliz e não aconteceu como você queria? Sim ou não? Você já perdeu alguém que você amava? E você olhou para Deus e disse assim: Deus, você não se importa? Talvez alguém te feriu e isso te magoou. Hoje não é fala sobre o perdão. Vai ser amanhã. Mas eu só quero te perguntar se você já teve algum momento em que você teve vontade de dizer: Deus, você não se importa? Olha o meu trabalho na cozinha. Olha como eu estou sobrecarregada. Você não está vendo? Você tem que ter coragem de dizer isso para Deus. Porque quando a gente se decepciona com algumas coisas na vida e a gente não fala para curar isso em Deus, essa decepção, preste atenção aqui, vira uma amargura, vira um ressentimento. E que a gente olha para aquele ressentimento de algo que aconteceu, algo talvez que foi injusto, ou talvez algo que eu esperava que Deus fizesse desse jeito, mas Deus fez de outro, e isso me trouxe sofrimento, e aí eu olho para Deus, e talvez eu queria ter coragem de dizer: Deus, você não está me vendo? Porque ao longo da história, irmãs, o diabo, ele tentou fazer com que as pessoas não acreditassem que Deus é real. Várias ideologias já foram criadas na história. Agnosticismo, o ateísmo. Mas não funcionou, sabia? As pessoas continuam acreditando que tem um Deus, pelo menos a grande maioria das pessoas. Então, preste atenção nisso. O diabo mudou a estratégia. Ele não está mais agora tentando fazer a gente pensar: Deus não existe. Ele já sabe que a gente vai crer que ele existe. Ele diz para a gente outra coisa agora. Sabe o que ele diz? Ele diz no nosso ouvido assim: ele não se importa com você. Olha o seu sofrimento. Essa é a nova estratégia do inferno. Fazer a gente pensar que Deus tem filhos preferidos. Porque, na minha opinião, quando Jesus olha para Maria sentada e a sua irmã atarefada, e ele diz: você, Marta, sua irmã está certa. Ela escolheu a melhor parte. Se eu fosse Marta, sinceramente eu diria: bom Deus, então você prefere Maria, né? Muitas vezes, minha irmã, é isso que o inimigo faz a gente sentir. Você vê alguém na igreja, você vê alguém na sua família sendo feliz, crescendo, prosperando em algumas áreas, casando, tendo filho, sendo promovido no trabalho, sabe? Tirando férias com a família. A pessoa está feliz e você está sofrendo. E aí você olha para Deus e fala: Deus, e eu? Você não se importa? Você já passou por isso? Eu também. A gente tem um testemunho muito interessante da nossa vida. Quando a gente teve o nosso primeiro filho, alguns anos depois a gente decidiu ter outro. E como eu tinha dificuldade para engravidar, o bebê demorou para vir, mas veio. E a gente se alegrou muito com aquele bebê. Foi uma alegria, uma festa, a igreja, a família, todo mundo muito contente. A gravidez foi seguindo. Até que quando a gente estava com 5 meses de gestação, nós fomos no consultório do médico para saber o sexo do bebê. Se era menino, se era menina, aquela alegria, o nosso filhinho junto, empolgado. E a gente entrou. O médico, que era um irmão da igreja, um médico, um grande homem de Deus, nosso amigo, começou a fazer a ecografia, ele não falava nada. E o nosso filho está pulando. É menino ou menina? E o Fabrício: calma, filho, calma. E o médico não fala nada. Até que eu estou olhando para aquela televisãozinha e eu não estou vendo o coraçãozinho bater. E eu perguntei: doutor João, eu não estou vendo o coraçãozinho do bebê bater. E ele baixou a cabeça e fez assim. E aí eu vi que desceu uma lágrima nele. Aqueles segundos que você fala: não pode. E aí ele falou: irmã, não tem mais batimento.
Comecei a chorar, meu filho assustado. O que houve, papai? A mamãe está chorando. E o Fabrício saiu com o Daniel da sala e foi conversar com ele lá fora. E eu comecei a chorar. Irmãos, para resumir, o bebê morreu sem nada ter acontecido. Sem uma doença, sem um tombo, nada. Ele simplesmente faleceu. E aquele bebê foi nascer no outro dia de parto normal. Um parto normal de um bebê morto. Só quem já fez sabe como é. E quando eu fui para casa, quando nós chegamos em casa com aquela notícia, o bebê estava morto, eu ia passar a noite com ele. Eu fiquei muda com Deus. Eu não falei nada. Aquele bebê nasceu depois de um dia inteiro de dor. Eu fui para casa com o Fabrício e eu não falei nada com Deus. Parecia que eu tinha uma revolta entalada aqui dentro. Eu fui para casa e os dias se passaram. E todo mundo tentava consolar a gente. E eu agradecia, aquela coisa toda. Deus sabe todas as coisas, é verdade, amém. Algumas pessoas na hora do luto, irmãs, falam coisas difíceis de ouvir. A gente sabe que a intenção é boa, mas às vezes é tão difícil de ouvir. E tudo bem. E as semanas foram se passando. E eu não conseguia mais ter intimidade com Deus, porque eu tinha uma dor entalada, uma revolta. E sabe o que aconteceu naquele tempo em que eu não falei para Deus o que eu tinha que falar? Eu me afastei dele. Mas eu não me afastei assim de não ir na igreja, de não ser mais a esposa do pastor, de não cuidar mais daquele tal ministério. Eu continuei fazendo tudo, porque era o meu compromisso. Mas aqui dentro, eu não estava mais em intimidade com ele, porque eu não queria falar com ele. Eu estava muito chateada. Porque eu pensava assim, tantas mulheres não querem ter filho e têm filho. E eu que queria ter filho, nós que queríamos ter filho, por que o nosso filho morreu? Eu não conseguia, mas eu não queria falar isso para ele, porque eu achava que eu ia ser muito abusada. Então eu guardei aqui, até que um dia, parecia que eu ia sufocar. Não tinha ninguém em casa. Eu fui para o meu quarto, irmãs, eu fechei a porta. E eu comecei a chorar. Eu chorava alto. Parecia que era uma dor que tinha que ser vomitada, sabe? E eu comecei a falar para Deus, Deus, você não se importa? Por que você deixou aquele bebê morrer? E aí eu comecei a falar tudo. E aí eu me senti como Marta. Então, se é para falar, vamos falar. Mas eu chorei tanto, eu fiquei muito tempo ali. Mas eu coloquei tudo para fora. Depois que eu falei tudo que eu queria, eu senti um alívio. E eu entendi o Espírito Santo dizendo, agora sim, filha. Agora eu posso agir em você. Porque enquanto o nosso coração está cheio dessa revolta, dessa dor não compreendida, você não consegue ter intimidade com Deus, porque você está chateada com Ele. É ou não é? Então hoje, se nós queremos ser lapidadas, nós vamos ter que fazer como Marta. Então se tem que parecer que é uma coisa estranha, eu vou questionar. Não é questionar a Deus, eu não estou te dizendo para você questionar Deus. Eu estou dizendo para você falar a verdade para Ele. Sabe aquela pessoa que você perdeu? E isso te dói até hoje. Sabe aquela injustiça no ministério? Sabe aquela situação que você viveu com alguém, ou alguma situação, ou sabe, uma área da sua vida que você luta para ela crescer, para ela se desenvolver, e parece que você só anda para trás, e você fala, Deus, por quê? Ou essa sensação de que sempre acontece para o outro, mas não acontece para você, você vai ter que falar isso para Deus. E talvez Ele vai te trazer um consolo, uma resposta que você precisa receber, para que a sua vida espiritual decole. Marta foi a Jesus e disse para Ele, você não se importa? Mas aí Jesus dá a resposta para ela. E Ele diz, Marta, eu vejo que você está trabalhando. Eu vejo que você está atarefada com muitas coisas, mas olha, eu não te pedi isso. Eu quero você aqui, recebendo o que a sua irmã está recebendo. Porque isso que eu estou dando para ela nunca será tirado.
E para terminar, queridas, eu não vou me aprofundar nesse ponto, porque nós vamos falar disso no último dia, mas o que Jesus quer de nós é a intimidade com a presença dele. E enquanto seus pratos estiverem rodando e você correndo de um lado para o outro, angustiada com isso que você escreveu, enquanto você focar nisso, a presença de Jesus vai ficar pequena na sua vida. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para vir aqui. Nós vamos cantar uma canção e eu queria muito que você agora fizesse uma análise sobre como está a sua vida hoje. Você se sente ansiosa? Você se sente agitado com muitas preocupações? Talvez você não está conseguindo dormir. A experiência que eu vivi da ansiedade, minhas irmãs, me ensinou tanto, tanto. E eu tenho ensinado muitas mulheres sobre isso. Você se sente assim hoje? Talvez você precisa tomar cuidado com a cilada do desempenho, em querer fazer demais, em querer ser algo que Deus não te pediu para ser. Talvez você está querendo muito uma coisa que Deus não quer para a sua vida. E você está correndo atrás, se cansando, se desgastando. E Jesus está dizendo, eu não te pedi isso. É por isso que você está tão cansada. Você está gastando a sua força em algo que eu não te pedi para fazer. Você quer fazer. Então realinhe com o Senhor agora, Deus. Seja claro comigo. De todas essas demandas que eu estou assumindo na minha vida, quais são realmente as demandas que o Senhor tem para mim? E pode ser que Ele te diga para deixar algumas coisas. Porque essas coisas estão roubando o tempo dele com você. Hoje talvez você vai fazer algumas perguntas para Deus que você nunca teve coragem de fazer. E eu creio, minha irmã, que você vai ouvir dele assim: sim, filha, eu me importo. Talvez você pense que eu não me importo com o que você viveu. Talvez você pense que eu não estou vendo o que você está vivendo. Mas eu estou vendo porque eu me importo. E com certeza você vai ouvir de Jesus hoje também. Eu quero você na sala de estar. Eu quero você aos meus pés. Então pegue essas preocupações e entregue para mim. Deixa eu governar a sua vida. Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Você pode fechar os seus olhos agora, em nome de Jesus. E eu queria pedir você agora para não se distrair, para não andar. Porque agora é o momento que o Espírito Santo vai falar de uma forma mais intencional ao seu coração. Todas as mulheres hoje que se sentem cansadas e sobrecarregadas, eu quero convidar vocês agora corajosamente a saírem dos seus lugares e virem aqui dizendo: Jesus, eu troco o meu fardo com você. Eu não quero mais carregar o que não é meu. Eu não quero ficar correndo de um lado para o outro. Eu não quero mais ser aquela mãe nervosa. Eu não quero mais ser uma esposa infeliz. Eu não quero, Deus. Eu te entrego. Me ensina a gerenciar todas as coisas. Vem vindo para a lateral, irmãs, para a gente não fechar o centro. Vem vindo para as laterais, por favor. Mas talvez, minha querida, você está vindo para dizer: Senhor, eu preciso fazer as pazes contigo. Porque tem anos que eu não sou a mesma. Por aquela dor que eu vivi. E eu ainda não entendo.
mas eu confio no seu amor. Então sim, Deus, eu sei que você se importa, mas eu agora preciso te dizer como eu me sinto. Então, enquanto a gente canta esse louvor, eu quero te convidar, minha irmã, a ter coragem de abrir a sua boca e dizer para Deus como você se sente e dizer: Senhor, eu preciso receber essa cura que entre no meu coração e vá tirando esse sentimento de injustiça, esse sentimento, Pai, de solidão nessa dor. Se você não tiver mais espaço para vir aqui à frente, não se preocupe. Você pode se ajoelhar no seu lugar, você pode ficar onde você está, mas fale com Deus e nós vamos cantar a Ele agora. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Jesus, teu amor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o meu mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu. Eu encontrei o meu, mas eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Fale com o Senhor.